Olá, tudo bem? Em comemoração aos 15 anos da TV Justiça, a gente vai conversar sobre a evolução da TV no Brasil. A TV Justiça, por exemplo, é digital desde o dia 16 de abril de 2008. Mas será que o cronograma de digitalização das emissoras está sendo seguido à risca? O site sejadigital.com.br tem um vídeo mostrando o histórico da implantação do sistema aqui no Brasil. Vamos ver. Março de 2016. Rio Verde, em Goiás, se torna a primeira cidade do país 100% digital. Etapa concluída com sucesso. Agora, a Seja Digital está em Brasília. É a primeira capital brasileira a desligar o sinal analógico. Um desafio e tanto. Brasília e as 9 cidades do entorno formam uma área de 26 mil quilômetros quadrados, onde vivem mais de 4 milhões de pessoas. O objetivo da Seja Digital é levar informação sobre o desligamento do sinal analógico para todos os moradores, com atenção especial para a população de baixa renda. E distribuir 360 mil kits gratuitos, com antena, conversor e controle remoto para as pessoas que mais precisam. Por isso, parceria é a palavra-chave do trabalho da Seja Digital. Com a ajuda de ONGs, a informação chega em 1.300.000 lares, em dezenas de bairros. As emissoras de TV amplificam a mensagem da digitalização ao promover e participar de eventos e produzir horas de reportagens sobre o desligamento do sinal analógico, as vantagens da TV digital e a distribuição gratuita de kits. Em parceria com as associações das radiodifusoras, a Seja Digital também produz uma série de programas para a televisão sobre o tema O Brasil Digital. É assim, com uma relação sempre próxima com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, com a Anatel e com as associações dos radiodifusores, que a Seja Digital vai tornar o Brasil digital. Bom, eu agradeço aqui a Juarez Quadros, presidente do Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e Digitalização de Canais de TV e presidente da Anatel, e também a Eduardo Ramires, advogado especializado em Direito das Telecomunicações. Bom, muito obrigado pela presença dos dois aqui no fórum. E eu começo perguntando o seguinte: presidente, quais são as vantagens? A gente viu ali na reportagem, dos vídeos, muitas informações sobre a TV digital. Quais são as principais vantagens dela que muitas vezes a gente não sabe o que passa despercebido? Primeiro, o telespectador, que é o maior interessado. Ao telespectador, essa migração do sinal analógico e ficando somente o digital, de vez que os dois sinais já estão no ar, ele passa a contar com a qualidade da televisão brasileira, que é uma das melhores do mundo, porém com mais qualidade ainda, ou seja na imagem, seja no som, nas produções, em que essa qualidade faz com que, então, esse telespectador ele fique mais ligado ainda na sua tela, ou seja digital. Isso é importante para o telespectador. Para a indústria de televisão, principalmente a televisão aberta ou a institucional, como é o caso da TV Justiça, também há uma redução de custos, de vez que hoje essas emissoras elas estão ocupando a transmissão em duas condições, ou seja, na condição analógica e na digital. Com isso, ela ficando somente com sinal digital, o caso de Brasília especificamente, a TV Justiça foi uma das primeiras a apagar o sinal analógico, ficou somente com sinal digital, então ela tem redução de custos. Para as empresas de telefonia celular, que também pagaram, inclusive, para poder utilizar essa frequência que é liberada, que é justamente a frequência de 700 MHz, essa frequência passa a ser utilizada para o acesso à internet via o celular, em que o usuário, então, do serviço celular, hoje as pessoas usam bastante o celular para a inclusão digital, ou seja, o que há de interesse ali é justamente fazer o acesso à internet já usando o smartphone, que é o telefone, então, inteligente para o celular, e com também mais qualidade, mais capacidade de transmissão, maior capacidade de baixas, que a gente chama do download,
no aparelhinho lá, celular, essa frequência também é uma frequência nobre para esse serviço. Então, estão aí várias vantagens e outras mais, né? Agora, o que não pode ficar de fora? Eduardo, a gente sabe aqui, a gente fala muito sobre a população mais carente, de baixa renda, que tem acesso, que tem que receber um conversor. Se não receber, por exemplo, o que essas pessoas devem fazer? O processo de distribuição dos conversores funcionou perfeitamente. Aliás, esse momento na história da televisão digital brasileira é um momento bastante feliz, porque demonstra que todo um planejamento iniciado há 15 anos, aproximadamente, está sendo concluído praticamente dentro das expectativas e de uma maneira bastante eficaz. E a palavra é parceria, porque exatamente trata-se de um processo em que o mundo privado foi chamado a dar a sua contribuição desde logo, né, com as universidades e a indústria participando do processo de teste das modulações disponíveis, da tecnologia disponível, e em seguida chamada, através do leilão das faixas de frequência que seriam liberadas da televisão analógica, a pagar por essas faixas de frequência de maneira a favorecer o processo de digitalização. Então, os kits e toda a parafernália necessária, ela existe, está sendo distribuída das maneiras mais eficazes no comércio, nos correios. Então, há obviamente, a necessidade de uma grande comunicação social, né, para que todos os cidadãos, nós estamos falando de toda a sociedade ao mesmo tempo, é um processo socialmente muito complexo. Mas o envolvimento é grande, é um envolvimento de toda a mídia, é um envolvimento dos grupos do GIRED, que é o grupo que coordena essa integração, da Anatel, e não apenas convocando o cidadão a vir buscar o kit, aquele que necessita, mas também auxiliando a fazer a instalação, a fazer a especificação. Então, na verdade, existem, e os canais de televisão estão informando a respeito de onde encontrar o kit em todo o país e fornecendo apoio, ensinando a produzir as conexões necessárias para entrar no mundo digital. O senhor falava aqui, presidente, até antes da gente conversar aqui, que mais de 40% das pessoas necessitam desse kit, é isso? Se a família já tem um televisor adquirido de 2012 para cá, esse televisor ele já tem o dispositivo de recepção do sinal digital. Então, aí nesse caso, basta a antena, não precisa do conversor. Porém, os televisores antes de 2012, mesmo de tela plana, ou os de tubo, que são os mais antigos, esses aí não estão equipados para a recepção do sinal. Daí vem, e esse número ele é da ordem de 44%. Daí vem a necessidade, primeiro, das famílias que têm direito a receber gratuitamente o kit, como é chamado. São as famílias que estão cadastradas nos programas sociais, tipo Bolsa Família, mas são vários os programas sociais. Para as pessoas que não estão cadastradas, essas aí tem que adquirir nas lojas, né? Nas diversas cidades brasileiras. É um kit completo. Se for apenas o conversor, mais a antena, dependendo do tipo de instalação, se é um edifício, tem uma antena coletiva, mas se é uma residência isolada, aí precisa de uma antena, então aí tem que adquirir na praça local. É algo que custa em torno entre 150 a 200 reais, né, por praça, dependendo da demanda. Se está muito perto do dia marcado, talvez o comerciante faça um ajuste de preço, mas é algo que fica abaixo de 200 reais. Agora, aquelas famílias que têm direito, porque estão inscritas nos programas sociais, elas apenas se agendam perante a entidade, que é justamente o Seja Digital. Então, elas fazem o agendamento, porque lá já consta o nome da pessoa, daquela família, no cadastro do programa social, e ela vai até lá, então, no dia marcado, na hora marcada, sem fila, e com isso ela recebe gratuitamente o kit. É feito um treinamento no próprio local da entrega, para que independa ou não, dependendo, às vezes tem pessoas que contratam um antenista, que foi de repente, nesse evento todo, de desligar o sinal analógico e deixar somente o sinal digital. Várias pessoas, com pequenas empresas, né, que se constituíram, eles fazem a instalação. Se
assim o telespectador desejar. Mas na própria ocasião da entrega do kit, ali é feito um treinamento, mostra como é que liga, foi feito um programa com uso principalmente dos sinais nas diversas cidades brasileiras, em que tem equipes volantes mantidas pelas próprias empresas de televisão, que fazem caravanas, patrulhas, como eles chamam, fazem demonstrações de como ligar, fazem promoções. Quem liga logo concorre a um sorteio de um televisor digital para toda a família. Então, há um trabalho intenso, né? Esse trabalho, como foi dito, começou em Rio Verde, que é uma cidade do interior de Goiás. Lá foi um piloto. Depois foi já o desligamento de Brasília, que já foi uma praça maior. A segunda cidade, aí foi a grande experiência, né, que foi a Grande São Paulo, que ali aconteceu no dia marcado o desligamento. Sem adiamento. Sem adiamento. Sem nada. Por quê? Porque há uma exigência ministerial em que 93% dos lares no site, no local onde vai ser feito o desligamento, tem que estar com a recepção apta para receber o sinal digital. Se, eventualmente, como foi o caso de Goiânia, mesmo as pessoas tendo retirado os kits, elas não ligaram, né? Então, nós fazemos a chamada, o chamamento, o apelo, recebo e liguem, né? Porque é feito um trabalho de pesquisa de campo e, no caso de Goiânia, foi verificado que estava abaixo dos 90%, que, considerando a margem de erro de mais ou menos 3%, então não atendia a decisão ministerial de 93% dos lares cobertos. Em quanto tempo depois foi feito? Em 21 dias depois, então, foi dado um prazo, aí foi feito uma nova verificação de campo e aí tinha atingido a meta da portaria ministerial. Vou pedir um segundo aqui para os dois. A gente vai para o intervalo, mas não demora. A gente está aqui em comemoração aos 15 anos da TV Justiça. Por isso, o assunto de hoje aqui no Fórum é televisão. Eu convido você a ficar por aí, porque a gente volta já já. O Fórum está de volta em comemoração aos 15 anos da TV Justiça. A gente falou bastante aqui no primeiro bloco sobre cronograma, sobre as vantagens da TV digital. Eu queria falar nesse segundo sobre desafios na avaliação de vocês. Quais são os principais? Começa com o senhor, presidente. O desafio é fazer com que em 2023 não haja mais nenhuma transmissão analógica no país. Até o final de 2018, todas as grandes praças já deverão ter desligado o sinal analógico. Para esse ano, então, ainda de 2017, em curso, falta no cronograma, tem ainda grandes trabalhos aí a desenvolver, tipo desligar já no Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, desligar a Grande BH, Belo Horizonte, o Grande Rio de Janeiro, tudo será esse ano. É necessário um trabalho de engenharia bem relevante para que ninguém fique sem a recepção do sinal digital. Porque o sinal digital, se comparado com o analógico, ele tem um detalhe interessantíssimo. Ou você tem o sinal completo ou não tem nada. Então, essa cobertura cabe às empresas de televisão, às geradoras, com o trabalho de coordenação, de mitigação, que é feito por um grupo de profissionais ligados à entidade administradora, e com isso eles fazem essa verificação toda. Então, isso é ainda para esse ano, né? Essas cidades que eu falei. Mas no ano que vem, ou seja, o ano inteiro, então é um trabalho que não é assim, então, de estalar os dedos e acontecer tudo. Então, há um trabalho de planejamento, de engenharia, como falou o Eduardo, ou seja, não é algo assim, vamos fazer agora, não, há um trabalho com muita antecedência, né? Com muito critério, e há uma determinação ministerial, ou seja, a cidade está coberta nos seus domicílios com 93% do sinal. E tem detalhes, né, outros que são necessários, uma atenção toda especial, que é o pequeno empresário, que não é
nenhuma grande rede, ele até retransmite o sinal de uma grande rede, mas o negócio é dele, é local, e ele tem que fazer investimento também no seu parque de geração. E para isso há um trabalho a ser conduzido pelo Poder Executivo, né, de modo a, principalmente no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, de modo a dar atenção a esse pequeno empresário que também é uma organização que também coloca o sinal de televisão aberta no ar, né? Outros desafios, Eduardo? O presidente falou de vários aqui, que outros você aponta aqui para a gente? Bom, a televisão enfrenta o grande desafio de se reinventar. Não é a primeira vez que ela enfrenta um desafio dessa envergadura, mas isso não torna o desafio menos importante do que os anteriores. O mundo mudou, na verdade, a proliferação de redes de telecomunicação, de mecanismos pelos quais o cidadão acessa a imagem, acessa o conteúdo audiovisual, criaram muitas alternativas, né, de acesso do cidadão ao audiovisual. Então, a televisão hoje, ela, com a qualidade digital, ela alcançou um nível de sofisticação da imagem e do conteúdo impressionantes, né? Hoje a gente não percebe mais a diferença entre produção televisiva e produção cinematográfica. É tudo alta qualidade. E isso você consegue ver pelo televisor da sala, ou pelo seu celular, ou no seu tablet, e há uma tendência de que essas telas se multipliquem e se tornem onipresentes. E em toda parte você encontra telas e você, portanto, tem acesso ao conteúdo audiovisual. Agora, isso desafia o negócio televisão. Então, o negócio televisão, o broadcast, como ele existe hoje em dia, tem realmente uma percepção de crise em relação ao futuro, mas uma percepção de oportunidades. E a televisão digital promove justamente essa atualização, porque ela está entregando, ela permite que o broadcast entregue hoje a televisão e a imagem de alta definição, a produção de altíssimo nível, que universalize essa produção em diferentes suportes, não apenas o televisor antigo, e também entrega a interatividade, porque o nosso padrão, ele incluiu a interatividade. Ele tem um software, que é o Ginga, que permite que negócios paralelos, a multiplicidade de canais, ou negócios ou informações paralelas sejam intercambiadas com o usuário e que ele interaja com a televisão, no melhor estilo das produções em que a assistência escolhe o final, né? É perfeitamente atualizada essa nossa tecnologia desse ponto de vista. Então, esse desafio para a televisão do futuro, a mudança a digitalização da TV trouxe também a oportunidade. E se ainda não existe uma nova perspectiva para o negócio da televisão com a interatividade, ou pelo menos essa não é ainda a tônica, né, do negócio de televisão em escala nacional, isso não quer dizer que no âmbito local, né, através justamente dos repetidores, a interatividade não possa criar um ambiente de negócios que permita reinventar as possibilidades de comunicação, de radiodifusão, de serviço, né, da comunicação social e, portanto, alcançar aquilo que todo mundo deseja, que é um serviço novo, renovado, explorando todo esse potencial tecnológico que o sinal digital nos traz. Qual que é a sua aposta? O que o senhor imagina que vai ter nessa nova interatividade? Novos serviços, novos potenciais de todas as maneiras possíveis, né? Já é comum você ver o cidadão assistindo televisão no celular, né, no transporte coletivo, né, no ônibus, vendo a novela no celular. Eu tenho um aparelho de televisão digital no meu carro, né, minha mulher deixa ligado constantemente, que inclusive algo que te prejudica no trânsito, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas isso mostra que a televisão, ela penetrou a nossa vida mais ainda do que ela já havia penetrado. E a interatividade, ela realmente demanda ambiente de negócio. Então, eu aposto que, sobretudo nos centros menores,
há mais apelo para que o comércio, para que prestadores de serviços possam se associar às empresas para usar as possibilidades de interatividade e tornar a televisão atraente também para fazer outros negócios, para explorar novas formas de receita. Senhor presidente, a gente está falando aqui, né, fazendo esse exercício aqui, né, de futurologia, o que o senhor imagina que vai acontecer aí? Qual vai ser o futuro da TV digital no Brasil? A televisão brasileira, eu vou repetir, é uma das melhores do mundo, né? Então, com esse avanço, ela será ainda melhor, né? Mas eu queria citar aqui um detalhe pequeno, mas que é importante. Não só para o radiodifusor de televisão, ou seja, de televisão, e para o celular também, para a indústria de celular, mas há também um detalhe que é importante frisar. Essa mudança também vai permitir mais canais de rádio FM, né? No momento, na Anatel, nós estamos conduzindo esse trabalho e já provocando a indústria. E há um desafio aí, dentre os outros desafios já mencionados aqui, que é a indústria, principalmente automobilística, fazer a adaptação desses rádios, ou também na casa da gente, né? Os nossos receptores de rádio, eles estão limitados de 88 a 108 MHz. E essas frequências são frequências adjacentes, como nós engenheiros chamamos, né? E que elas terão que ser criadas. Criar o canal em si está fácil, né? Ou seja, os cálculos de engenharia, os projetos e tal. O problema é industrial, que é fazer com que o receptor no domicílio ou no veículo também tenha essas frequências adjacentes. Porque hoje o espectro de frequência para rádio FM ele está esgotado no país. Muitos lugares, tipo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, não se libera mais nenhum canal, então precisa... E essa frequência agora liberada também vai permitir essa expansão. Então, hoje, o rádio brasileiro ainda é um veículo muito importante, né? Dada a instantaneidade com que... E hoje, com o celular, você entra ao vivo numa rádio, como entra já na televisão também, não é? Ou seja, principalmente o jornalismo... O tempo todo. O tempo todo já não precisa dos cabos, das câmeras, ou seja, o próprio aparelhinho, o celular, já faz a conexão, inclusive, de imagem. E também no rádio FM, isso também será interessante. É um trabalho eu, no momento, eu presido, inclusive, o grupo de trabalho, né, que é chamado do GIRED, né, além de ter que presidir a agência, e eu tenho me dedicado a essa condução desse processo. As reuniões são mensais, participo das associações brasileiras de rádio e televisão, tanto a ABERT quanto a Abratel. A rede institucional também tem participado das reuniões ativamente, e mais as operadoras de telefonia celular. As 3 que realmente adquiriram a frequência têm uma participação ativa. Então, o trabalho de coordenação, de supervisão da entidade administradora que lida com recursos que foram pagos pelas próprias empresas operadoras. Então, é um trabalho complexo, mas está sendo, dentro da expectativa, levado com bastante condição efetiva, concreta, de forma a realmente atender aos interesses da sociedade brasileira, né, fazendo a inclusão digital, principalmente das famílias de classe C, D e E. Ok. É isso. A gente termina aqui este fórum. A gente falou sobre cronogramas de implantação da TV digital, sobre participação das pessoas, direito das pessoas. A gente falou rapidamente sobre internet, né? Internet e televisão. O senhor falava aqui da participação ao vivo. Isso é fundamental. Com a ajuda, né, com o auxílio da internet e TV talvez andem cada vez mais juntas. É possível fazer essas participações ao vivo, cada vez com mais frequência e melhor. Muito obrigado aos dois, Eduardo, presidente Juarez, pela participação aqui no fórum, em comemoração aos 15 anos da TV Justiça. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado e parabéns à TV Justiça nos seus 15 anos, que eu tive a oportunidade de ser o ministro à época da homologação, junto com o presidente do tribunal. Ele presidia a República no momento. Ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio, e nós dois fomos quem sancionamos a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns também. Bom, e assim a gente encerra o programa de hoje. Eu repito, né, a gente está comemorando nessa semana os 15 anos da TV Justiça. E o principal responsável pelo nosso sucesso é você,
que sempre nos acompanha, também pela internet, pelo site tvjustiça.jus.br. E ainda participa com a gente, sugerindo temas para os nossos programas. Mande um e-mail para forum@stf.jus.br. Um abraço e até mais.